Deus te criou para ser luz, mas você está deixando o mundo apagar o fogo que ele acendeu em você. Mulher, você já sentiu um vazio que não explica, como se algo dentro de você soubesse que há um propósito maior te esperando. Talvez, em meio à correria do dia a dia, você tenha silenciado aquele sussurro que Deus colocou em seu coração, chamando-a para algo extraordinário. Hoje, Deus quer te despertar, te mostrar que Ele te criou para construir, para transformar e para viver plenamente o destino que Ele planejou para você. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer ser impactada por Deus hoje e se inscreva para não perder nenhuma mensagem. Você já se perguntou se, sem perceber, está ignorando uma advertência divina? Em Provérbios 14, versículo 1, lemos: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a derruba. Essa poderosa verdade bíblica não fala apenas de sabedoria, mas de responsabilidade espiritual. Se você é mulher e cristã, esta mensagem pode ser a diferença entre construir seu destino em Cristo ou deixá-lo desmoronar por decisões inconscientes. Hoje, exploraremos os sinais que Deus colocou diante de você e que podem estar sendo ignorados. Vamos te mostrar como identificá-los antes que seja tarde demais. Você está pronta para entender o que Deus reservou para você? Desde o princípio dos tempos, Deus chamou mulheres para cumprir missões extraordinárias, mas a grande maioria delas não reconheceu esse chamado de imediato. Algumas até o ignoraram por anos, sem saber que estavam adiando o plano mais importante de suas vidas. E se isso também está acontecendo com você, e se, sem perceber, você está fechando os ouvidos para a voz do céu que clama por sua atenção. O livro de Jeremias nos deixa uma advertência que hoje ganha vida para você. Em Jeremias 33, versículo 3, está escrito: Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Esse versículo não fala apenas de revelação, fala de um chamado direto, de uma voz divina que não está em silêncio, mas esperando ser ouvida. Mas como você pode ouvir se não está prestando atenção? E como pode responder se ainda não sabe que está sendo chamada? Há mulheres que acreditam que o chamado de Deus é algo reservado para profetas, pastoras ou mulheres de grande exposição pública. Essa ideia não é apenas equivocada, é perigosa porque limita o que Deus quer fazer com você. Há um chamado divino que pertence só a você, único e intransferível, preparado antes mesmo de você nascer. Se você não atender, corre o risco de viver toda a sua vida sem cumprir o propósito que o céu escreveu com o seu nome. Em Jeremias 1, versículo 5, encontramos uma revelação que muda o curso de qualquer vida que se detenha a meditá-la. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que nascesses, te santifiquei e te constituí profeta para as nações. Essa não é uma história distante, é uma declaração que atravessa os séculos para tocar seu coração. Hoje, Deus te conhecia antes que seus pais soubessem que você existiria. Ele te separou, te deu um propósito. Cada vez que você ignora essa realidade, cada vez que se afunda na rotina sem propósito, está resistindo a esse chamado silencioso
mas firme, que diz: levante-se, filha, eu preciso de você. Talvez você diga: mas eu não tenho dons, não sou especial, não tenho influência, não tenho tempo. No entanto, Deus escolheu Maria, uma jovem simples de Nazaré, para ser a mãe do Salvador. Ele não a escolheu por ser influente, mas por seu coração disposto. Quando o anjo lhe falou, ela não disse: não sou suficiente. Ela disse em Lucas 1, versículo 38, eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria não entendia tudo, mas entendia que quando Deus chama o único que se precisa, é dizer sim. E você quantas vezes sentiu uma inquietação profunda em seu espírito e a ignorou? Quantas vezes uma palavra em uma pregação te abalou, mas depois você a esqueceu, porque as responsabilidades do dia a dia te arrastaram novamente? Quantas vezes alguém te disse: você tem algo especial, você deveria, e você tomou isso como um elogio passageiro, sem ver que talvez fosse uma confirmação direta do céu. Há mulheres que não escutam o chamado de Deus, não porque não queiram, mas porque estão ocupadas demais com o urgente e perderam o importante. O inimigo não sempre te ataca com destruição visível. Às vezes, ele simplesmente enche sua agenda, te satura de tarefas, de preocupações, de comparações, de dúvidas, e assim, lentamente, apaga a voz de Deus em sua alma. Mas mesmo que você se distraia, Deus não para de falar com você. Seu chamado não se apaga. Seu propósito não se suspende. Ele está ali, esperando que você diga: aqui estou. A história de Esther é um reflexo poderoso dessa verdade. Ela estava no palácio, desfrutando de uma vida aparentemente confortável, quando Mardoqueu lhe enviou uma mensagem que a sacudiu. Em Esther 4, versículo 14, lemos: e quem sabe se para esta hora não foste elevada ao reino. Esther poderia ter ignorado esse sinal. Poderia ter permanecido em sua zona de conforto, mas escolheu obedecer. Ela escolheu colocar sua vida nas mãos de Deus e, por sua coragem, todo um povo foi salvo. Assim, agem as mulheres que respondem ao chamado, transformam a história, mesmo sem saberem disso no início. Às vezes, esse chamado não vem com um anjo ou uma visão. Ele chega com uma dor persistente no coração, com uma carga por algo que você não consegue explicar. Chega com lágrimas que caem quando você vê uma injustiça, com uma paixão que não se apaga por ensinar, por orar, por servir. Chega quando você percebe que não pode viver apenas para si mesma, porque algo dentro de você clama por propósito. Se esta palavra tocar seu coração, comente amém e clique no like para espalhar essa verdade. Fique até o final. Tenho uma surpresa para você. Conheci uma mulher, devota mãe de 3 filhos, que sempre dizia: não sei se Deus tem algo mais para mim, já cumpri meu papel como mãe e esposa. Mas cada vez que alguém enfrentava uma crise, ela sentia a necessidade de orar, de visitar, de consolar. Um dia, seu pastor lhe disse: você é mais que um apoio. Você é uma intercessora. Deus te deu autoridade espiritual. Foi como se algo despertasse nela. Desde então, sua casa se tornou um refúgio de oração. Mulheres feridas chegavam e saíam restauradas. Essa mulher
não esperou ter um microfone para obedecer ao seu chamado. Ela o fez desde sua sala, desde sua cozinha, desde sua intimidade. Porque o chamado de Deus nem sempre se vê, mas se vive. Muitas mulheres esperam sinais grandiosos, mas esquecem que Deus também fala no pequeno. Em 1 Reis 9, versículos 11 a 12, Elias buscou a Deus no vento, no terremoto, no fogo, mas Deus não estava ali. Então veio um sussurro suave e ali estava Deus. Assim também é com você. Pode ser que você esteja esperando algo espetacular, mas o que precisa é parar e ouvir esse sussurro que diz: não te esqueci, tenho algo para você. Não importa sua idade, seu passado, sua situação atual. Se você está viva, ainda há um propósito, um chamado. E se você não o responder, corre o risco de ficar desconectada do que Deus quer fazer com você. Porque quando uma mulher responde ao céu, toda sua geração muda. Mas quando ela o ignora, também paga por isso, não com castigo, mas com vazio, com a amarga sensação de que algo falta mesmo tendo tudo. Deus não está procurando mulheres perfeitas. Ele está buscando mulheres dispostas que digam: não quero mais viver uma fé superficial. Quero me alinhar com o plano que tens para mim. Mulheres que deixem de correr atrás do reconhecimento e comecem a correr atrás da vontade de Deus, que estejam prontas para dizer, como Isaías, em Isaías 6, versículo 8: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você sente que essas palavras estão penetrando seu coração, não as ignore. Porque quando Deus chama ele, o faz com intenção. Não há casualidades no reino, há encontros divinos. E hoje, enquanto lê este texto, pode ser que este seja o encontro em que você decide deixar de adiar o eterno, em que deixa de se esconder atrás de desculpas, em que finalmente diz: estou pronta. Senhor, usa-me. Talvez você pense que é tarde, que já deixou passar muitas oportunidades, mas Deus não é como os homens. Ele redime o tempo. Em Joel 2, versículo 25, ele promete: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ele pode restaurar o que você acha perdido. Pode ativar em você um chamado adormecido por décadas. Pode te levar a lugares que nunca imaginou, se você apenas decidir hoje ouvir. O primeiro passo não é ter tudo claro. O primeiro passo é obedecer. É dizer sim. É se render. É começar a orar com sinceridade. Mostra-me, Senhor, o que queres de mim. Desperta o que adormecia em mim. Porque quando uma mulher ora assim, o céu responde, o mundo espiritual se move, o inimigo treme. Uma mulher desperta para seu chamado é uma ameaça às trevas. É uma chama que não pode ser apagada. E você, mulher de Deus, não foi criada para ser espectadora. Foi criada para ser protagonista no plano de redenção. Deus colocou algo em você que o mundo precisa, e se você não o ativar, o mundo perde, mas você também. Por isso, antes que seja tarde, ouça esta verdade. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem não chegou a você por acaso. Deus está chamando seu nome. Você está disposta a ouvi-lo? Quer transformar sua vida com esta mensagem? Deixe um 2 nos comentários, se inscreva e assista até o fim para uma revelação poderosa. Há vínculos que fortalecem sua fé, mas também há relações que silenciosamente
consomem sua vida espiritual. Uma mulher pode ter um coração disposto a Deus, orar todas as manhãs e frequentar fielmente a congregação. Mas se está conectada emocionalmente com alguém que não honra a Deus, essa relação se tornará um obstáculo invisível que a afastará de seu chamado. Não importa o quanto você se esforce para manter sua vida espiritual acesa, se permitir que alguém próximo apague o fogo que o Espírito acendeu em você. A Escritura é clara e direta em 2 Coríntios 6, versículo 14, onde o apóstolo Paulo adverte: não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Essa não é uma sugestão, é uma advertência contundente. O jugo desigual não se refere apenas ao casamento, mas a qualquer relação próxima que entrelaça seu coração com alguém que não compartilha sua fé, seus princípios ou sua visão espiritual. Quando você decide caminhar junto a alguém que não caminha em direção a Deus, inevitavelmente acaba se desviando do caminho correto. Há mulheres que mantêm vínculos que só alimentam a dúvida, a culpa ou o pecado. Relações que promovem a desobediência, que minam a identidade espiritual, que semeiam confusão em vez de verdade. Relações que, embora cheias de emoções, não produzem fruto espiritual. Jesus foi categórico quando disse em Mateus 7, versículo 16: por seus frutos os conhecereis. E se um vínculo não produz fruto de paz, pureza e crescimento, então é necessário discernir se foi Deus quem o plantou. Porque o inimigo também sabe usar afetos para enredar almas e o faz sem que você perceba, disfarçando a armadilha com companhia, atenção ou necessidade emocional. A história de Sansão revela o perigo de uma relação fora da vontade de Deus. Ungido desde o ventre, separado para uma obra poderosa, Sansão foi seduzido por Dalila, uma mulher que não compartilhava seu propósito nem sua consagração. Ela não apenas foi indiferente ao seu chamado, mas foi o instrumento de sua queda. Em Juízes 16, versículo 19, lemos o momento-chave: e ela fez que ele adormecesse sobre seus joelhos e chamou um homem que lhe rapou as 7 tranças de sua cabeça. E ela começou a afligi-lo, pois sua força se afastou dele. O que parecia intimidade foi traição. O que parecia afeto foi destruição. O que parecia amor foi um assalto espiritual. Quando uma mulher cristã vincula sua vida a alguém que não teme a Deus, ela não apenas compromete seu coração, mas expõe seu destino. Porque o inimigo nem sempre ataca de fora. Às vezes, ele se senta com você, te acaricia com palavras doces, te oferece compreensão e companhia. Mas, por trás desse invólucro emocional, há uma agenda desenhada para te afastar de sua missão divina. Em Provérbios 4, versículo 23, somos exortados: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é apenas evitar o pecado aberto, é filtrar cuidadosamente quem entra em sua intimidade emocional, quem tem acesso à sua mente, aos seus pensamentos, ao seu tempo. Porque o que você tolera hoje em nome do afeto pode ser amanhã
a causa de sua desconexão espiritual. Há um padrão espiritual que se repete nas Escrituras. Cada vez que o povo de Deus se uniu a pessoas que não compartilhavam sua fé, o resultado foi o afastamento da presença divina. Em Números 25, versículos 1 a 3, lemos: "E o povo começou a fornicar com as filhas de Moabe, que convidavam o povo aos sacrifícios de seus deuses. E o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. E Israel se uniu a Baal-peor, e a ira de Jeová se acendeu contra Israel. A união física se transformou em idolatria espiritual. O que começou como atração terminou em rebelião. Assim, agem as relações que não vêm do céu, debilitam seu discernimento, adormecem seu espírito e te arrastam para longe do propósito. Deus nunca foi ambíguo sobre isso. Desde o princípio, ele estabeleceu que seu povo deveria se manter separado das práticas das nações que não o honravam, não por orgulho, mas por preservação espiritual. Antes de tudo, comente "Quero ouvir Deus" e clique no sininho para receber mais palavras que vão mudar sua vida. Não saia ao final. É especial. Em Deuteronômio 7, versículos 3 a 4, lemos: "Não te aparentarás com elas, não darás tua filha a seu filho, nem tomarás sua filha para teu filho, porque desviará teu filho de seguir-me e servirão a deuses estranhos, e a ira de Jeová se acenderá sobre vós e vos destruirá rapidamente." Isso não se trata de rejeição cultural, mas de fidelidade espiritual. O coração de uma mulher que ama a Deus não pode estar exposto sem proteção a quem não reconhece seu senhorio. O espírito do mundo busca constantemente se infiltrar por meio das relações e o faz com sutileza, através de conversas aparentemente inofensivas, de conselhos disfarçados de sabedoria humana, de afirmações que promovem uma visão secular sobre a vida e o amor. Mas a palavra é clara: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. O que você ouve repetidamente, o que tolera, o que justifica, eventualmente molda sua conduta e contamina sua percepção espiritual. Na Bíblia, cada vez que uma mulher alinhou seu coração com um homem que não compartilhava o temor de Deus, sua história terminou em dor ou destruição. Abigail, por exemplo, foi esposa de Nabal, um homem duro e maligno, e sua vida esteve marcada por tensões até que Deus interveio. Mical, filha de Saul e esposa de Davi, não compartilhava a paixão espiritual de seu marido. Quando viu Davi dançar diante da arca com liberdade, ela o desprezou em seu coração, e por isso nunca teve filhos. 2 Samuel 6, versículo 23. A desconexão espiritual dentro do vínculo trouxe esterilidade. Essa é uma imagem clara do que acontece quando o espírito não está alinhado com o companheiro, não há fruto. Por isso, é vital entender que nem toda relação é um presente de Deus. Algumas são testes, outras são armadilhas e outras simplesmente decisões precipitadas que o céu nunca autorizou. Se você deseja caminhar em plenitude espiritual, precisa revisar com sinceridade quais vínculos estão alimentando sua alma, quais a estão contaminando. Porque você pode estar orando por crescimento, por propósito, por direção,
e, ao mesmo tempo, se apegando a uma relação que está bloqueando tudo o que você está pedindo. Deus não divide seu altar com ídolos. E às vezes, uma pessoa pode se tornar um ídolo não pelo que representa, mas pelo lugar que ocupa em seu coração. Se alguém te afasta da oração, apaga seu desejo de servir, desacredita sua fé ou semeia dúvidas em sua mente cada vez que você fala de Deus, então você está diante de um vínculo que te desconecta do céu. Não importa o quanto de carinho envolva, se essa relação não te aproxima de Deus, não é bênção, é distração. Jesus expressou isso de forma radical em Mateus 10, versículo 37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse princípio também se aplica aos afetos românticos. Nenhuma relação deve estar acima de seu compromisso com o Senhor. Porque quando você entrega a alguém um lugar superior ao de Deus em seu coração, esse vínculo, inevitavelmente, acabará te desviando do propósito. Há um momento na vida espiritual de toda mulher em que é requerida uma decisão. O Espírito Santo confronta com clareza e o faz não para ferir, mas para liberar. Se há uma relação em sua vida que está drenando sua energia espiritual, que constantemente te leva a justificar o que você sabe que está errado, então você não está caminhando em plenitude, está cedendo terreno. Você está abrindo portas que Deus quer fechar. Porque uma mulher que caminha em obediência tem poder, mas uma mulher dividida não pode avançar. A obediência é custosa, mas o preço da desobediência é maior. Em 1 Reis 11, versículo 4, lemos a história de Salomão, o homem mais sábio da história que permitiu que suas relações o desviassem. E quando Salomão já era velho, suas mulheres inclinaram seu coração a deuses estranhos, e seu coração não era perfeito com Jeová, seu Deus. Esse versículo é uma advertência viva. A sabedoria não te protegerá se você não estiver disposta a cortar com o que contamina. O conhecimento bíblico não basta se o coração está dividido. É tempo de examinar, de revisar com luz espiritual cada relação que te rodeia. Porque neste tempo, o Senhor está levantando mulheres com corações indivisos. Mulheres que não negociam sua fé por companhia emocional. Mulheres que não toleram alianças que comprometem seu chamado. O amor verdadeiro começa com o amor a Deus. E somente a partir daí, você pode construir relações que edifiquem e glorifiquem o céu. O corpo da mulher não é uma estrutura casual, nem um instrumento para o prazer alheio. Ele foi desenhado com intenção, formado com reverência, separado para propósitos sagrados. Vamos juntas nessa jornada espiritual. Deixe um 3 nos comentários, dê um like e fique até o final para algo que vai mexer com você. Em 1 Coríntios 6, versículo 19, a Bíblia declara: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não está apresentando uma metáfora religiosa, está revelando uma realidade espiritual absoluta. Seu corpo é um espaço onde Deus deseja habitar, não como visitante, mas como residente. Cada decisão que você toma em relação ao seu corpo
tem implicações eternas. Não se trata apenas de moralidade, mas de santidade, de reconhecer que o físico está intimamente conectado ao espiritual. Deus não te criou para que seu corpo fosse instrumento de escravidão emocional, nem objeto de validação social, nem alvo de consumo visual. Ele o desenhou como uma morada, e como toda morada santa, requer limpeza, reverência e propósito. Desde o princípio, o Criador formou o corpo humano com um cuidado meticuloso. Em Gênesis 2, versículo 7, lemos: Então, Jeová Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Esse fôlego não foi soprado sobre uma alma abstrata, mas sobre um corpo tangível. Deus não criou apenas seu espírito. Ele formou sua carne e seus órgãos, sua pele e seus ciclos. Tudo foi intencionado. Cada célula de seu corpo responde a um design que reflete a glória do Criador. Quando você ignora essa verdade e permite que seu corpo seja maltratado, exposto ou manipulado, está desvalorizando a obra do Deus que te formou. Em Romanos 12, versículo 1, o apóstolo Paulo suplica: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Não diz: apresentai vossa alma, mas vossos corpos, porque o corpo é parte essencial do culto. O que você faz com ele é um ato de adoração ou de profanação. O mundo promoveu uma mensagem distorcida sobre o corpo feminino, reduzindo-o à estética, desejo e competição. Estabeleceu padrões de beleza impossíveis e exaltou a exposição como valor. Mas o reino de Deus não mede o corpo por sua capacidade de atrair olhares, mas por sua capacidade de portar a presença. A mulher que entende isso deixa de se vestir para o aplauso e começa a se vestir para a glória. Ela deixa de se comparar com corpos alheios e começa a cuidar do seu como um vaso consagrado. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 5, encontramos uma exortação urgente: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santidade e honra, não com paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. A santificação não é apenas um estado da alma, é uma disciplina do corpo, uma decisão diária que implica se abster, se disciplinar, se honrar, porque Deus te honra primeiro. Há mulheres que oram com fervor, mas permitem que seus corpos sejam tocados, sem propósito usados, sem pacto exibidos, sem pudor. Isso não é liberdade, é entrega sem cobertura, é sacrificar o sagrado por uma emoção passageira. Embora o amor de Deus permaneça, sua presença não habita em um templo profanado. Não porque ele se retire por capricho, mas porque sua santidade não pode conviver com a contaminação. Em Ezequiel 8, versículos 10 a 12, é descrito como: o profeta foi levado em visão ao templo e ali viu imagens detestáveis gravadas nas paredes práticas, ocultas, profanação no lugar santo. E Deus lhe diz: viste, filho do homem, é coisa pequena para a casa de Judá fazer as abominações que fazem aqui. Isso reflete o que ocorre no corpo quando se permite a impureza. O que deveria ser altar
se converte em galeria de idolatria e o que deveria ser consagrado se torna comum. O corpo da mulher foi criado para trazer vida, mas não apenas em sentido biológico. Ele está chamado a levar a vida do espírito, a ser canal de milagres, a transmitir cura, a ser instrumento de intercessão. Quando uma mulher se consagra a seu corpo, se transforma em uma ferramenta poderosa do reino. Suas mãos se tornam mãos de consolo. Sua voz em profecia. Seus olhos em discernimento. Seus joelhos em altar de batalha. Não há parte de seu corpo que fique fora do mover divino. No Antigo Testamento, o tabernáculo foi construído seguindo instruções precisas, cada medida, cada material, cada cor. Nada foi improvisado. Tudo respondia a uma intenção sagrada. Você acha que seu corpo, que agora é o tabernáculo vivo do Espírito, foi desenhado com menos cuidado? Cada aspecto de você foi pensado para refletir seu Criador. Cada curva, cada ritmo, cada função interna tem propósito. Por isso, desprezá-lo, sobrecarregá-lo, deformá-lo ou usá-lo como moeda de afeto é negar sua verdadeira dignidade. Em 1 Coríntios 3, versículos 16 a 17, lemos: Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Esse trecho não permite neutralidade e não deixa espaço para indiferença. O corpo não é um acessório da fé, é um terreno espiritual. E quem o contamina, interrompe o fluir do Espírito. Hábitos que contaminam práticas, que abrem portas espirituais, o uso do corpo em formas que desonram seu propósito, trazem consequências não apenas físicas, mas espirituais. O inimigo busca acesso e o corpo mal cuidado é uma de suas vias preferidas. Por isso, a vigilância é essencial, não como legalismo, mas como expressão de amor. A mulher que ama a Deus se disciplina porque sabe que está contribuindo para algo maior que sua própria vontade. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele. Essa imagem também se aplica ao corpo. Ele não invade, ele espera ser convidado. E esse convite requer pureza, requer reverência. Você não pode convidar o Espírito Santo a habitar um corpo que se entrega a práticas que ele mesmo condenou. Você não pode clamar por plenitude enquanto tolera o que entristece sua presença. A mulher que decide honrar seu corpo como templo rompe com a lógica do mundo. Ela não busca mais aceitação através da aparência, mas aprovação através da obediência. Ela não precisa de validação externa, porque foi afirmada por seu Criador. Vive com modéstia, não por repressão, mas por revelação. Se cuida, não por medo, mas por amor. Caminha com dignidade, porque sabe a quem pertence. A Bíblia não é ambígua quanto à pureza. Em Hebreus 13, versículo 4, afirma-se: honroso seja em todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos fornicadores e adúlteros Deus os julgará. O corpo não foi criado para o uso fora do pacto. A sexualidade não é impura em si mesma, mas, fora do contexto do design divino, torna-se transgressão. E cada transgressão não confessada interrompe a intimidade com Deus. Deus
está chamando seu povo a restaurar a santidade do templo, não apenas dos altares físicos, mas dos corpos individuais. O avivamento que muitos anseiam não virá sobre templos adornados, mas sobre vidas limpas, não sobre multidões emocionadas, mas sobre mulheres consagradas. Porque a glória não habita no barulho, mas na obediência. Quando Jesus curava muitas vezes, o fazia tocando. Seu corpo era canal de poder. Quando a mulher com fluxo de sangue tocou a orla de sua veste, virtude saiu dele. Assim, também é com você. Quando você vive em pureza, seu corpo se torna um conduto de graça. Sua simples presença pode provocar transformação, não por sua força, mas pelo fogo que você carrega. O chamado é claro. Renda seu corpo como templo. Não se conforme com uma fé parcial. Deixe sua santidade ser completa, não apenas no que você crê, mas em como vive em cada escolha, em cada hábito, em cada detalhe. Porque ali na pureza de seu corpo, Deus estabelecerá seu trono. Há uma forma de maternidade que não depende da biologia nem do estado civil. Uma maternidade que não se mede em partos, mas em frutos do Espírito. Uma que não começa no ventre, mas no coração consagrado. Deus colocou sobre as mulheres uma responsabilidade espiritual que transcende gerações. Uma missão que nasce do design divino de nutrir, proteger, formar e levantar. Nem todas serão mães de sangue, mas todas foram chamadas a uma forma superior de maternidade espiritual. A mulher cristã que entende isso não se limita a viver para si mesma. Sabe que sua fé tem um legado, que sua oração forma destinos, que seu testemunho edifica casas, que sua presença impõe ordem no invisível. Essa maternidade não está reservada para líderes visíveis, mas para mulheres dispostas a gestar no espírito o que Deus quer manifestar na terra. Em Isaías 66, versículo 9, Deus pergunta: porventura abrirei eu a madre e não farei dar à luz, diz Jeová. Ou dando à luz, fecharei a madre, diz teu Deus. Essa pergunta revela uma promessa. O que se concebe no espírito tem destino de nascer, mas alguém precisa carregá-lo dentro. Alguém precisa interceder, sustentar, alimentar e esperar. Isso é maternidade espiritual. Não basta dizer que crê em Deus, se não abraçar essa dimensão do chamado. Uma mulher que não exerce sua maternidade espiritual vive incompleta porque foi desenhada para impactar além de sua vida pessoal. Em Tito 2, versículos 3 a 5, a Escritura instrui que as mulheres maduras ensinem as mais jovens, que as guiem em sabedoria, pureza e amor. Esse mandato não é opcional, é parte do design de Deus para manter viva a fé entre gerações. Se uma geração não exerce essa maternidade, a seguinte caminhará cega, e o inimigo sabe disso. Hoje há uma geração que clama por direção, jovens perdidas na confusão, mulheres quebradas por feridas invisíveis, meninas expostas a um mundo sem piedade. Enquanto isso, muitas mulheres de fé permanecem em silêncio, ocupadas com o urgente e alheias à sua influência espiritual. Mas Deus não chama suas filhas para passividade. Ele as chama para serem colunas, para serem voz, para se parirem a si mesmas em outras. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, expressa uma frase
que resume essa verdade com profundidade em Gálatas 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo, sendo homem, compreendia o sofrimento do processo espiritual, que implica formar alguém na fé. Quanto mais uma mulher, dotada por natureza para a gestação, está equipada para essa tarefa. Mas se essa capacidade não for usada, perde-se o poder transformador que Deus colocou nela. A maternidade espiritual começa na intimidade com Deus. Não se trata de ter uma plataforma, mas de ter um altar, de levantar clamor por outros, de discernir a dor oculta nos olhares, de ser resposta em meio ao caos. Uma mãe espiritual não precisa de título, precisa de sensibilidade, de joelhos desgastados, de ouvidos atentos ao Espírito. Ela não apenas escuta problemas, ela intercede. Não apenas aconselha, ela cobre. Sua presença na vida de outros é refúgio, é sustento, é semente que brota mesmo quando não é vista. Na história de Débora, juíza de Israel, destaca-se uma verdade poderosa. Ela não apenas liderou em tempos de guerra, foi reconhecida como mãe em Israel, em Juízes 5, versículo 7. Essa maternidade não era natural, era espiritual. Débora se levantou porque o povo estava paralisado, porque não havia direção, porque a voz feminina não se ouvia. Quando ela entendeu que seu papel não era apenas profetizar, mas também gestar ordem e restauração, a nação foi abalada. Assim, age uma mãe espiritual. Desperta o que está adormecido, confronta o que está desviado, impulsiona o que está estagnado. Muitas vezes, esperas que outros tomem a iniciativa, que os pastores ensinem, que os líderes ajam, que os evangelistas preguem. Mas a igreja é um corpo e cada membro tem uma função. A mulher, que não assume sua função maternal espiritual, deixa espaços vazios, espaços que poderiam ser preenchidos por luz, mas que o inimigo pode aproveitar para semear confusão. O silêncio de uma mãe espiritual abre brechas. Sua voz, por outro lado, estabelece limites, direciona, constrói. Essa geração precisa de mulheres que abracem seu chamado sem reservas, que não digam, isso não é para mim. Mas, eis-me aqui, Senhor, a quem devo cobrir. Precisa de mães espirituais que vejam, além da aparência, que se envolvam na formação de outras, que não se contentem em ver jovens frequentando a igreja, mas anseiem por vê-las florescer, se desenvolver, caminhar com firmeza. Mulheres que orem até ver caráter, que jejuem até ver libertação, que não se cansem de semear, mesmo que não vejam resultados imediatos. A mulher que vive para si mesma perde o sentido do reino, porque o reino sempre se expande, sempre alcança, sempre se multiplica. Jesus mesmo usou a imagem da maternidade para descrever seu sofrimento por Jerusalém em Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Seu coração era o de uma mãe que sofre pela rebeldia de seus filhos. Assim, é o coração que Deus quer formar em você, um que chora pelos que ainda não entendem, que se comove pelos que caem, que
que permanece firme mesmo quando tudo parece perdido. Exercer essa maternidade não é tarefa leve. Implica carga, entrega, renúncia, mas também implica glória. Porque cada alma formada no segredo, cada vida restaurada no silêncio, cada filha guiada em obediência, será testemunho do fruto que sua vida deixou na terra. E esse fruto permanece para a eternidade. O Senhor o recompensa, o reconhece, o registra em seu livro. Em 1 Samuel, Ana é apresentada como uma mulher de oração fervorosa. Seu clamor não foi apenas por ter um filho, mas por entregar ao Senhor um instrumento para sua obra. E quando Samuel nasceu, ela o consagrou, não o reteve, não o moldou para si, mas para Deus. Essa é a essência da maternidade espiritual. Formar, sem possuir, guiar, sem controlar, amar, sem depender. Porque tudo que se forma no espírito pertence ao reino, não ao ego. As Escrituras nos mostram mulheres que impactaram sem título, mas com missão. Priscila ensinava a doutrina junto a seu esposo. Fazia-o com clareza, com autoridade, com conhecimento, mas também com ternura, com paixão, com compromisso. Seu ensino não era apenas intelectual, era maternal. Ela não apenas informava, formava. Seu exemplo revela que a mulher que exerce sua maternidade espiritual é uma mestra de vida. Ela não precisa de púlpito. Sua vida é sua mensagem. Esta é a hora de despertar para esse chamado, de deixar de esperar momentos especiais e começar a agir. A maternidade espiritual não se adia, não se delega, não se substitui. Ela se assume com oração, com determinação, com obediência. Porque o inimigo não teme mulheres informadas. Ele teme mulheres que geram no espírito, que protegem gerações em oração, que levantam muros invisíveis de intercessão, que proclamam promessas sobre outras como se fossem suas próprias filhas. Há mulheres ao seu redor que precisam de direção, que precisam de exemplos de firmeza, que precisam saber que não estão sozinhas, que há uma figura que não as julga, mas as acompanha, que não as acusa, mas as restaura. A mulher cristã que caminhou com Deus tem o dever de transmitir o que aprendeu, de formar caráter, de repreender com amor, de exortar com sabedoria, de amar com propósito. No corpo de Cristo, não há lugar para a esterilidade espiritual. Se o Espírito habita em você, então você está chamada a produzir fruto. E esse fruto inclui vidas transformadas por sua influência, por sua oração, por sua orientação. Se o inimigo conseguiu te convencer de que você não tem nada a oferecer, ele conseguiu frear a expansão do reino em você. Mas se hoje você decidir crer em Deus, se hoje reconhecer que foi equipada para formar outras vidas, então o céu se abrirá sobre você com uma nova unção. Esta é sua temporada para conceber no Espírito, para levantar mulheres caídas, para formar filhas que amem a santidade, para ver gerações transformadas. Deus não busca mulheres perfeitas. Ele busca matrizes disponíveis, corações sensíveis, bocas dispostas a declarar sua palavra. E se você responder, ele te usará além de suas capacidades, além de sua experiência, além de sua história. A mulher que vive se comparando vive presa em uma prisão invisível. Ela pode estar rodeada de bênçãos, mas se seu coração
foi contaminado pelos padrões do mundo, sempre sentirá que falta algo. A comparação é uma armadilha sutil, mas eficaz. Não precisa gritar para destruir a tua em silêncio, infiltrando-se através do que se vê, do que se ouve, do que se espera. E quando se instala, começa a distorcer a identidade, a missão e a comunhão com Deus. A palavra adverte contra esse veneno espiritual com clareza. Em Gálatas 6, versículo 4, somos exortados: cada um examine a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se em si mesmo e não em outro. Essa instrução não é uma sugestão moral, é uma estratégia espiritual para viver em liberdade. Porque quando uma mulher deixa de olhar o que Deus está fazendo nela para olhar o que outros estão conquistando, começa a viver em frustração. E a frustração paralisa, não permite avançar, não deixa desfrutar, não permite obedecer com alegria. Desde o início, a comparação foi usada como ferramenta para destruir. Caim não ofereceu uma oferta indigna. Ele simplesmente se irritou porque a de seu irmão foi aceita. A ira nasceu ao medir o próprio contra o alheio, e em vez de buscar correção, ele buscou vingança. O resultado foi morte, não apenas física, mas espiritual. Assim, a comparação leva os corações ao julgamento, à inveja, ao ressentimento. É impossível caminhar em santidade enquanto se alimenta uma alma ferida pela competição. O inimigo levantou um sistema que alimenta essa dinâmica, redes sociais saturadas de imagens desenhadas para produzir insatisfação, estilos de vida que exaltam o sucesso visível, enquanto ocultam o preço invisível, mensagens constantes que gritam que você não é suficiente se não se encaixa em certos moldes. Moldes de beleza, de sucesso, de casamento, de influência. E se não houver discernimento, você cai na armadilha de viver para alcançar o que Deus nunca mandou, para imitar o que Deus nunca pediu, para desejar o que nunca esteve em sua missão. Em Romanos 12, versículo 2, diz, sem rodeios: não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este século tem uma forma, um molde, um padrão. E se não houver renovação na mente, você inevitavelmente acabará se encaixando nessa forma. Mas essa forma não produz propósito, apenas pressão. E pressão equivocada toma-se direção equivocada. Deus não repete designs. Cada mulher foi formada com uma intenção específica. Cada história responde a um propósito que não pode ser duplicado. Em Jeremias 1, versículo 5, o Senhor declara: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que nascesses, te santifiquei. Essa santificação, antes do nascimento, implica uma separação única. Ninguém mais pode ocupar seu lugar. Ninguém mais pode cumprir seu chamado. Imitar outros não é apenas desnecessário, é uma forma de negar o que você foi criada para fazer. Mas a comparação não apenas prejudica o interior, também afeta a forma como você recebe o que vem de Deus. Em Mateus 20, Jesus relata a parábola dos trabalhadores da vinha. Todos receberam o mesmo pagamento, embora tenham começado a trabalhar em horas diferentes. Os primeiros reclamaram
porque esperavam mais ao se compararem com os últimos. A resposta do dono foi contundente em Mateus 20, versículo 15. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu, ou tens inveja porque eu sou bom? O espírito de comparação não se contenta com a bênção recebida, sempre quer mais, sempre quer o do outro. E termina acusando Deus de injusto, como se ele não soubesse o que faz. Quem cai nesse ciclo corre o risco de torcer seu caminho, de buscar resultados antes do tempo, de tentar acelerar processos que só Deus pode amadurecer, de trocar profundidade por visibilidade. E essa é uma das armas mais letais do mundo, a sede de ser vista. Quando o desejo de se destacar substitui o desejo de obedecer à queda, não é uma possibilidade, é uma certeza. Porque o reino não se constrói com aparências, mas com obediência no secreto. Em 1 Samuel, o povo de Israel pediu um rei como todas as nações, não porque Deus não governasse, mas porque queriam se parecer com os outros. Essa comparação lhes custou caro. Aceitaram Saul, um homem que atendia ao padrão externo, mas cujo coração não estava alinhado com o céu. Assim também acontece quando se toma uma decisão baseada na imagem e não na voz de Deus. Escolhe-se pelo que brilha, não pelo que edifica. A mulher que se compara vive desconectada da graça, porque a graça não funciona por méritos, mas por missão. A graça capacita para o que você foi chamada, não para o que outros estão fazendo. Em 1 Coríntios 15, versículo 10, Paulo declara: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça, para comigo, não foi vã. Esse reconhecimento de identidade não se baseia em conquistas, mas em entendimento. Somente quem abraça o que é pode experimentar o que Deus lhe deu. Por isso, a liberdade começa com a gratidão. Uma mulher agradecida não se compara. Celebra o que outros têm, sem deixar de valorar o que carrega. Honra as outras sem se diminuir. Não vive desde a escassez, mas desde a plenitude, porque sabe que o que Deus faz nela é suficiente, que sua história não precisa de aplausos para ser valiosa, que seu caminho é diferente, porque seu chamado também é. Filipenses 4, versículo 11, ensina uma chave vital. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Esse contentamento não é resignação, é revelação. É a certeza de que tudo está sob o controle divino, que você não precisa seguir o ritmo de ninguém, que seu tempo não está perdido, que Deus não chega tarde, que seu processo tem sentido, mesmo que o mundo não o entenda. O coração que vive livre da comparação também vive livre da crítica, porque muitas vezes o julgamento contra outras nasce da dor interna de se sentir menos. Quando não há identidade, reage-se com dureza ao que é diferente. Mas quando há segurança em Deus, bendiz-se o que outros têm. Constroem-se alianças em vez de rivalidades. Cria-se comunidade em vez de competição, porque o reino não se constrói com guerras entre irmãs, mas com colaboração entre portadoras de propósito. Cada vez que você olha a outra com ciúmes, esquece que o reino não tem escassez, que o Pai não reparte por cotas, mas por fidelidade, que o que uma tem não tira o da outra, que o fogo que arde em uma não apaga o das demais. A comparação é uma ilusão, criada por um sistema de pensamento caído, mas a verdade de Deus é abundância
multiplicação, expansão. E cada mulher tem lugar nesse plano. Há um chamado urgente para sair dessa prisão, para romper com todo o pensamento que diz que você não é suficiente, para renunciar a toda voz que te exige ser outra. Deus não te precisa imitando ninguém. Ele te precisa disponível, presente e fiel. Chega de decisões tomadas para impressionar, de passos dados para cumprir expectativas alheias. Apenas passos de obediência, apenas decisões com propósito, apenas uma vida alinhada com o eterno. Quando você se liberta da comparação, pode ver com clareza, pode avançar com paz, pode abraçar sua temporada, mesmo que não seja a que sonhou. Pode esperar sem desespero. Pode servir sem buscar reconhecimento. Pode construir sem precisar de aplauso. E essa é a verdadeira maturidade espiritual, não a que brilha para fora, mas a que permanece firme no invisível. Hoje, essa liberdade está ao seu alcance, mas requer decisão. Não é automática. Não se herda, se conquista com revelação, com oração, com exposição constante à verdade. Porque a verdade é o único que rompe mentiras. E toda comparação é uma mentira, um espelho que desvia um sussurro, que confunde uma sombra, que escurece o que Deus já iluminou. Lembre-se, você está chamada a refletir a imagem de Cristo, não a imagem de outras mulheres. Você foi desenhada para glorificar o Pai, não para agradar expectativas humanas. Está ungida para marcar esta geração, não para competir em um jogo que o céu nunca autorizou. E, quando você decide viver desde essa verdade, o inimigo perde uma de suas armas mais eficazes, porque ele não pode mais usar a comparação para te deter. Não pode usar o padrão do mundo para te desgastar. Não pode usar o espelho para te manipular. E assim, desde esse lugar de convicção, você poderá olhar seu reflexo sem culpa, verá sua história sem vergonha, caminhará sem temores, porque saberá que tudo em você, seu processo, seu ritmo, sua porção, está nas mãos do Deus que não se engana. Há uma urgência que não pode continuar sendo ignorada, uma sensação profunda que não vem da emoção nem da mente, mas do espírito. É o eco do chamado profético que ressoa no coração de toda mulher que foi separada por Deus neste tempo. É um alarme que não soa com estardalhaço, mas que sacode por dentro, porque este não é um tempo comum. É um tempo de vigilância, um tempo de posicionamento, um tempo de despertar. As sinais que rodeiam o mundo não são casuais. São vozes do céu marcando uma contagem regressiva espiritual. A terra geme, os valores se invertem. O bom é chamado de mal e o mal é celebrado como liberdade. Em meio a essa confusão, a mulher cristã não pode permanecer adormecida, não pode continuar adiando o seu chamado, não pode seguir postergando seu alinhamento. O momento de despertar é agora, porque o relógio profético não para. Jesus falou de um tempo em que as virgens ficariam sem azeite. Em Mateus 25, a parábola das 10 virgens revela uma verdade profética para este tempo. Todas faziam parte do mesmo grupo, todas esperavam o noivo, todas tinham lâmpadas, mas nem todas estavam preparadas. A diferença não era externa, era interna. Algumas
tinham reserva de azeite, outras apenas aparência. E, quando o clamor se ouviu à meia-noite, somente as prudentes entraram. Essa cena não é uma história simbólica sem impacto. É um retrato do estado espiritual de muitas. Algumas carregam lâmpadas, mas não azeite. Algumas conhecem a liturgia, mas não a presença. Algumas se chamam crentes, mas não estão prontas. Deus não está buscando assistentes de reuniões. Ele está levantando atalaias mulheres que entendem que o tempo não se mede pelo calendário, mas pelo espírito. Mulheres que estão discernindo que a escuridão não é sinal de pânico, mas de preparação, porque a noite espiritual avança, mas não apaga a luz de quem caminha em obediência. O dia mau não é derrota para quem está firme na fé, mas para estar firme é preciso estar desperta. Em Romanos 13, versículo 11, Paulo escreve: "E isso conhecendo o tempo que já é a hora de nos levantarmos do sono, porque agora está mais perto de nós a nossa salvação do que quando cremos." Essa mensagem não se limita a uma época passada. Ela tem mais vigência que nunca. Cada minuto que você vive em indiferença é uma oportunidade que se perde no mundo espiritual. Cada decisão que se adia é uma porta que não se abre. Cada chamado que se ignora é um território que não se conquista. O inimigo não precisa de escândalo para operar. Basta ele te manter distraída, fazer você crer que não é o momento, que falta muito, que você pode esperar um pouco mais, que terá tempo para se consagrar, para obedecer, para avançar. Mas esse pensamento é uma de suas estratégias mais eficazes, porque enquanto o coração adormece, o espírito esfria. E quando o espírito esfria, o discernimento se apaga. E quando o discernimento se apaga, qualquer voz pode parecer de Deus. Por isso, a palavra insiste em Mateus 25, versículo 13. "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir." Vigiar não é apenas esperar, é manter-se alerta. É revisar constantemente o estado da alma, a condição do coração, o nível do azeite. É confrontar-se com a verdade, não com as emoções. É alinhar-se ao propósito, mesmo quando não se sente nada. Porque quem se move apenas por emoção, para quando o sentimento desaparece, mas quem se move por revelação, permanece, mesmo que tudo pareça parado. Há um clamor do céu por mulheres que se levantem em intercessão, que não apenas peçam por suas necessidades, mas se tornem vozes proféticas para sua geração. Mulheres que orem sem distração, que proclamem sem temor, que estejam dispostas a romper estruturas obsoletas para estabelecer o eterno. Mulheres que saibam que não se trata de ser populares, mas de ser fiéis. Que compreendam que o mundo não precisa de mais opiniões, mas de mais unção, que não busquem ser reconhecidas por multidões, mas obedecidas pelo céu. Este é um tempo em que Deus está separando, está marcando as que se rendem, as que não precisam entender tudo, para obedecer, as que não negociam com o sistema, as que não modificam a mensagem para agradar. Ele está selando com fogo as que decidem viver sem reservas, porque somente as mulheres sem reservas podem receber um derramamento sem medida. Não há tempo a perder, porque o que não despertar hoje pode endurecer amanhã, porque o que não for entregue agora pode ser roubado mais adiante.
Este é o momento de voltar ao altar, de deixar toda distração, de pedir ao Espírito Santo que desperte o que está adormecido, que avive o que ficou em pausa, que acenda o que foi se apagando com o passar dos dias. É tempo de limpar a lâmpada, de revisar o azeite, de buscar com intensidade, de se render sem condições. Porque o noivo vem, e quando vier, virá por aquelas que estiverem prontas, por aquelas que não viveram para si mesmas, mas para sua glória, por aquelas que não correram atrás do mundo, mas atrás do reino que se aproxima. Não será resistido pelas mais preparadas, nem enfrentado pelas mais valentes. Será vencido pelas que aprenderam a depender do Espírito no secreto. Neste tempo, Deus não está buscando mulheres que entendam tudo, mas que estejam dispostas a crer quando não veem nada. Porque não se trata de ter respostas, mas de ter raízes, de crescer para baixo, aprofundar na intimidade, fincar a fé em terreno firme para sustentar fruto na tempestade. Há um tipo de mulher que o inimigo não pode controlar, e não é a que grita mais alto, nem a que fala com mais eloquência. É a que sabe guardar silêncio quando Deus está agindo, a que não reage, mas discerne, a que não vive, movida pela pressa do mundo, mas pelo ritmo do céu. Porque ela aprendeu que o verdadeiro poder não está na visibilidade, mas na estabilidade espiritual. O que vem exigirá uma geração de mulheres que não apenas conheçam as Escrituras, mas vivam dentro delas, que não apenas repitam promessas, mas as encarnem, que não usem a fé como discurso, mas como atmosfera, que sejam tão profundas que o que dizem tenha peso no invisível, porque tudo que não carrega a presença se dilui no barulho. Esta é a hora de mudar de postura. Você não pode continuar caminhando como se não soubesse o que carrega. Há um fogo em você que não foi depositado para entreter, mas para confrontar. Há uma voz que não foi ativada para repetir o que todas dizem, mas para pronunciar o que ninguém ousa. Deus não te chamou para observar o avanço do reino, mas para ser parte de sua manifestação. Então, se você chegou até aqui, não é por acaso. Você está sendo marcada pelo céu, não para ficar como está, mas para se transformar no que foi destinada a ser desde antes do princípio. Ao mergulhar na mensagem poderosa de mulher cristã, se você perder, isso perde tudo. Ouça antes que seja tarde. Sinto meu coração pulsar com uma mistura de reverência, urgência e esperança. Essa palavra, inspirada pela força de um chamado divino, ressoa profundamente na alma de qualquer mulher que já sentiu mesmo que por um instante um vazio que não explica, como se Deus estivesse sussurrando algo maior, algo eterno. No Brasil, onde a fé é vivida com paixão, em cultos vibrantes, em orações fervorosas nas madrugadas e em comunidades que pulsam com amor e devoção, essa mensagem ganha ainda mais vida. Ela não é apenas um convite à reflexão, mas um chamado à ação, um despertar para que cada mulher cristã reconheça seu propósito único e intransferível. A mensagem nos confronta com uma verdade inegociável. Deus nos criou com um plano específico e ignorar esse chamado é como apagar a chama que Ele acendeu em nós. Ao meditar sobre essa palavra, sinto-me desafiada a olhar para dentro de mim, a questionar se estou vivendo plenamente para o propósito que Deus
escreveu para minha vida, ou se estou me perdendo na correria do dia a dia, nas distrações do mundo ou nas armadilhas sutis do inimigo. O que mais me toca é a clareza com que a mensagem aponta que o chamado de Deus não é reservado para poucas mulheres como profetas ou líderes de púlpito, mas para todas nós. Em um país como o Brasil, onde as mulheres são o coração de tantas famílias, igrejas e comunidades, essa verdade é libertadora. Quantas de nós, em meio às tarefas de cuidar da casa, dos filhos do trabalho, já sentimos aquele vazio que clama por algo mais? A mensagem nos lembra com base em Jeremias 1:5 que Deus nos conhecia antes mesmo de nascermos, que Ele nos separou para um propósito único. Isso é poderoso. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade é expressa com emoção, seja nos cultos pentecostais cheios de louvor ou nas orações silenciosas em casa, essa revelação nos convida a parar e ouvir. Quantas vezes ignorei o sussurro de Deus por achar que não era qualificada ou que meu chamado não era grande o suficiente? A história de Maria, em Lucas 1:38, me ensina que não preciso entender tudo, apenas dizer sim com um coração disposto. Esse é o primeiro artigo que aprendi. A obediência começa com a disposição, não com a perfeição. Outro ponto que ressoa profundamente é a advertência sobre as relações que podem nos desconectar do propósito divino. No Brasil, onde os laços familiares e afetivos são tão valorizados, é fácil cair na armadilha de manter vínculos que, embora pareçam cheios de amor, nos afastam de Deus. A mensagem, com base em 2 Coríntios 6:14, nos alerta sobre o jugo desigual, que não se limita ao casamento, mas a qualquer relação que comprometa nossa fé. Refletindo sobre isso, percebo quantas vezes permiti que vozes externas, sejam de amigos, colegas ou até amores, abafassem a voz do Espírito Santo. No contexto cultural brasileiro, onde o calor humano e a proximidade emocional são marcas fortes, é essencial discernir quais relações edificam e quais consomem nossa vida espiritual. Aprendi que guardar o coração, como ensina Provérbios 4:23, não é apenas evitar o pecado, mas proteger minha intimidade emocional, filtrando quem tem acesso aos meus pensamentos e ao meu tempo. Isso exige coragem, especialmente em uma cultura que valoriza tanto a conexão social, mas é um passo necessário para viver plenamente o chamado de Deus. A mensagem também me impactou ao falar do corpo como templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6:19. No Brasil, onde a imagem corporal é tão enfatizada, com padrões de beleza, muitas vezes irreais, impostos pela mídia e pela sociedade, essa verdade é um lembrete poderoso. Meu corpo não é apenas carne, é um altar onde Deus deseja habitar. Quantas vezes, influenciada por propagandas ou comparações, negligenciei o cuidado espiritual do meu corpo, tratando-o como um objeto de validação externa. A mensagem me ensina que cuidar do meu corpo é um ato de culto, como Romanos 12:1 nos exorta. Isso não significa apenas evitar práticas que o profanem, mas honrá-lo com escolhas que refletem santidade, como
uma alimentação saudável, descanso adequado e modéstia no vestir, que no Brasil, muitas vezes, é desafiada por uma cultura que exalta a exposição. Aprendi que viver em pureza é uma decisão diária, uma forma de dizer a Deus: quero que meu corpo seja um reflexo da tua glória. A maternidade espiritual, outro tema central da mensagem, tocou o meu coração de maneira especial. No Brasil, onde as mulheres muitas vezes assumem papéis de cuidado e liderança natural em suas comunidades, a ideia de que todas somos chamadas a ser mães espirituais ressoa profundamente. Isaías 66:9 me lembra que Deus não abre a madre sem fazer dar à luz, e isso se aplica ao espírito. Quantas vezes me limitei a viver para mim mesma sem perceber que minha oração, meu exemplo, minha intercessão poderiam formar outras vidas. A história de Débora, em Juízes 5:7, me inspira a ser uma mãe em Israel. Alguém que não apenas lidera, mas protege, guia e restaura. No contexto brasileiro, onde tantas jovens enfrentam confusão e pressões sociais, sinto o chamado para ser uma voz de direção, para orar por aquelas que estão perdidas, para ser um refúgio de amor e verdade. Aprendi que a maternidade espiritual não exige um título, mas um coração disponível, joelhos dobrados e uma vida que fala mais alto que as palavras. A advertência contra a comparação, com base em Gálatas 6:4, é outro artigo que transformou minha perspectiva. No Brasil, onde as redes sociais bombardeiam com imagens de vidas perfeitas, é fácil cair na armadilha de me sentir menos. Quantas vezes olhei para outras mulheres, suas conquistas, sua aparência, seu sucesso, e senti que minha história era insuficiente. A mensagem me ensina que Deus não repete designs, que meu chamado é único, como Jeremias 1:5 afirma. No contexto cultural brasileiro, onde a alegria e a celebração são tão marcantes, aprendi que a verdadeira liberdade vem da gratidão, de celebrar o que Deus faz em mim e nas outras sem competição. Isso me desafia a renovar minha mente, como Romanos 12:2 sugere, e a viver contente em qualquer situação, conforme Filipenses 4:11. A comparação rouba a paz, mas a gratidão restaura a alegria. Por fim, a urgência profética da mensagem, com base em Mateus 25:13 e Romanos 13:11, me sacode. Vivemos em um tempo em que o Brasil, com suas igrejas cheias de fervor, precisa de mulheres que não apenas frequentem cultos, mas sejam atalaias vigilantes e prontas. Quantas vezes me distraí com o urgente e esqueci o importante? A mensagem me chama a limpar minha lâmpada, a encher meu vaso de azeite, a viver com propósito. No contexto brasileiro, onde a fé é vivida com intensidade, isso significa orar com mais fervor, interceder pelas gerações, rejeitar distrações e alinhar cada escolha ao chamado de Deus. Aprendi que o tempo é curto e cada decisão hoje é um passo rumo ao eterno. Como mulher cristã no Brasil, aplico essas lições de forma prática. Primeiro, comprometo-me a orar diariamente, pedindo a Deus que revele meu chamado e me dê coragem para dizer sim, como Maria. Segundo, reviso
minhas relações, perguntando: elas me aproximam de Deus ou me afastam? Isso significa estabelecer limites claros, mesmo que culturalmente seja difícil dizer não a pessoas próximas. Terceiro, honro meu corpo como templo, escolhendo roupas e hábitos que reflitam minha fé, resistindo aos padrões de beleza que o mundo impõe. Quarto, assumo minha maternidade espiritual, buscando uma jovem ou uma irmã na fé para orientar, orar e caminhar junto, mesmo que seja em pequenos gestos, como uma conversa ou uma oração na igreja. Por fim, combato a comparação com gratidão, anotando diariamente 3 coisas que Deus fez em minha vida para manter meu coração ancorado na verdade de Filipenses 4:11. Essas práticas, enraizadas na fé e na cultura brasileira, transformam minha vida e me alinham ao propósito divino. Mulher de Deus, se esta mensagem tocou seu coração, não guarde apenas para você. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com aquela amiga que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para receber mais mensagens que vão despertar sua fé. Nos comentários, escreva: quero viver meu chamado, e conte como Deus está falando com você. Fique até o final, porque há uma surpresa especial que pode mudar sua perspectiva. Vamos juntas ser luz e transformar gerações para a glória de Deus.